Olá a todos, sou o Gilson Macedo, voluntário de Casa Espírita, né? Estudioso também da doutrina, e hoje eu quero falar um pouco sobre mediunidade, né? O que é mediunidade? E outra questão bastante interessante, né? Se sou médium, eu tenho que trabalhar dentro de uma casa espírita, eu tenho que desenvolver essa mediunidade, ou posso escolher, né? São basicamente, essas duas questões aí, né, que eu quero abordar nesse vídeo de hoje, né? Em primeiro lugar, o que é mediunidade, né? Mediunidade é o sentido pelo qual entramos em relação com os espíritos, né? E todos nós, homens e mulheres, a possuímos, embora em diferentes graus, né? Existe aquela mediunidade mais ostensiva, né? Aquela mediunidade de vidência, por exemplo, onde o médium vê ou ouve, né, os espíritos. E existe aquelas mediunidades mais sutis, mas de uma forma geral, todos nós somos médiuns, né? E por que durante séculos se condenou tanto a mediunidade? E por que durante séculos o espiritismo foi incompreendido, né, por tratar desse tema da mediunidade? Por que consta objeções à mediunidade, né? Bom, o ser humano, de um modo geral, né, ele tem suas escolhas, ele tem seu livre-arbítrio, né, e pode usar a mediunidade conforme lhe aprouver, né, para o bem ou para o mal, né? E foi justamente essa questão que embasou aí a proibição de Moisés lá atrás, né, antes de Cristo, proibir, né, essa mediunidade, proibir essas comunicações, porque justamente ela trazia esse conteúdo, né, de venda, de comércio, né, de usar a mediunidade como forma de obter recursos financeiros. E isso foi proibido. E então essa proibição veio se passando aí durante os séculos, né? E infelizmente a ignorância, né, a falta de estudo levou e leva as pessoas a acreditar, né, que aquilo que foi feito há 2000 anos antes de Cristo ainda seja uma regra, né? Mas o Espiritismo vem e nos diz que a comunicação entre os espíritos, tanto pode ser os bons espíritos quanto os maus espíritos. Aí é que está a grande questão, né? Mas que essa comunicação, ela existe e não há proibição nenhuma, né? Não tem como alguém legislar, não tem como alguém dizer: eu vou colocar aqui na Constituição que é proibido os espíritos se comunicarem, né? Porque obviamente os espíritos não vão obedecer essa regra, né? E um dado bastante interessante: sempre que a gente fala sobre mediunidade, há uma crença, né, de que essa relação seja simples, né, do espírito, dos espíritos desencarnados para o encarnado. Mas não é só isso, tá? Temos também as comunicações, né, de encarnado para encarnado, né? Como um exemplo muito interessante dessa comunicação é a telepatia, né? A telepatia, ela foi estudada durante a Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a ex-União Soviética, né? Porque eles queriam, obviamente, usar essa ferramenta, né, a seu favor, né? E a telepatia, ela é a capacidade de transmitir pensamentos para outra pessoa, né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo, né? De
estar indo fazer algo e de repente mudar de ideia e dizer, não, vou ligar para fulano. E no momento em que eu ligo para essa pessoa, né, eu percebo que realmente ela estava necessitando conversar, necessitando dialogar, ela estava num momento difícil da vida dela, né? E o que aconteceu? Eu captei esse momento, né? E de repente essa pessoa poderia estar pensando em mim, né? E eu captei isso e resolvi ligar para ela. Acontecem casos bem interessantes também, não sei, e aí vocês podem já ter acontecido também com vocês, de tocar o telefone e aí você dizer, mas eu estava justamente pensando em você, né? E de repente também na rua, né, você encontra uma pessoa e diz, nossa, mas meu pensamento estava justamente em você, né? Isso na verdade é telepatia, né? É a comunicação que nós temos, né, com aquelas pessoas que nós temos mais afinidade, né? E já existiram produções aí artísticas, novelas, né, que usava essa relação, né, entre as pessoas, principalmente gêmeos, né? Diziam que as pessoas que eram gêmeas podiam sentir muito mais intensamente, né, o que um sentia passava para o outro, né? É um pouco exagerado, né? Mas é normal nas tramas de TV, né, esse exagero, né? Mas tem um fundo de verdade, né? É possível que você possa, é possível não, você sente aquilo que o outro está sentindo. E aí você, obviamente, se liga nessa energia e começa a pensar nessa pessoa, porque você está sentindo justamente o que ela está sentindo, tá certo? A outra pergunta que eu quero responder, é possível ter a mediunidade e não desenvolvê-la, não trabalhar na mediunidade? Sim, é possível. Livre-arbítrio, né? Todos nós podemos fazer aquilo que quisermos, né? Como diz o Maluco Beleza, faz o que tu queres, pois é tudo da lei. E como disse Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, são nossas escolhas, né? Marlene Nobre, numa palestra muito, mas muito interessante, justamente sobre mediunidade, logo no início da palestra, ela diz o seguinte: se você já foi a um consultório médico, se você já tomou o medicamento, se você já fez todo o possível, né, de forma material e ainda continua tendo certos sintomas, então você precisa desenvolver a mediunidade, né? E eu vou ler um texto aqui desse livro, A Mediunidade Sem Lágrimas, de Eliseu Rigonati, que fala sobre o aparecimento da mediunidade. É muito interessante, muito importante, e talvez você que esteja ouvindo nesse momento já tenha passado por alguns desses sintomas. Não quer dizer necessariamente que sejam apenas esses, podem existir mais. Ele apenas dá exemplos, né, de como de alguns sintomas que podem ocorrer no aparecimento da mediunidade. Chegada a hora em que devemos iniciar o nosso trabalho mediúnico, de nosso corpo começa a desprender-se uma irradiação fluídica nervosa. Essa irradiação possui um certo brilho, de maneira que ficamos envolvidos por uma espécie de luz espiritual. Os espíritos sofredores, buscando alívio, são irresistivelmente atraídos por essa luz. Uma vez agarrados a nós, não nos largam até que lhes seja indicado o modo de alcançarem um pouco de melhora para o seu estado. Conquanto os espíritos não sofram fisicamente, sofrem moralmente. Alguns se acham tão perturbados com seu perispírito tão materializado, suas percepções espirituais são tão pequenas que sentem ainda todas as sensações físicas, principalmente as que experimentaram no momento da agonia. Se um espírito nessas condições se acerca de uma pessoa cuja mediunidade está aparecendo, transmite-lhe as sensações que está sentindo. Os sinais mais comuns do aparecimento da mediunidade são os seguintes: cérebro perturbado, sensação de peso na cabeça e nos ombros, nervosismo,
ficamos irritados até por motivos sem a menor importância. Desassossego, insônia, arrepios, como se percebêssemos passar por nós alguma coisa desagradavelmente fria, sensação de cansaço geral, lassidão. Às vezes calor, como se estivéssemos encostados a qualquer coisa quente. Falta de ânimo para o trabalho, profunda tristeza ou excessiva alegria sem sabermos porquê. Estes são os sinais mais frequentes. Dia a dia se acentuam e à medida que as relações fluídicas entre a pessoa e os espíritos sofredores se fortificam, a saúde se altera devido à enorme carga de fluidos impuros que o corpo armazena. Então, o remédio capaz de produzir algum resultado apreciável é o desenvolvimento da mediunidade. Médiuns desenvolvidos que nós nos tornemos, as causas da perturbação desaparecerão e a tranquilidade voltará a reinar em nosso íntimo e a saúde em nosso corpo. Muitos irmãos que estão em manicômios, muitos irmãos que passam por problemas de depressão, né? Não estou afirmando que são todos os casos, tá? Mas eu digo que é uma grande parcela de irmãos que hoje tomam medicamentos, na verdade, só precisavam desenvolver a mediunidade, né? Então, eu espero ter esclarecido um pouco sobre essa questão da mediunidade e até uma próxima vez.